Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. Oi, gente, bem-vindos de volta ao podcast Psicologia Sincera. Hoje eu e a Ana Luísa vamos falar um pouco melhor sobre família. Algumas semanas atrás a gente postou um episódio falando o quanto sua família te afeta. Então, se você quiser, antes de ouvir esse episódio aqui, volta lá, ouve, porque a gente vai falar muita coisa um pouco referente àquilo, porque vocês deram feedbacks muito positivos, muita gente compartilhou falando que a cabeça explodiu ouvindo aquele episódio. Então a gente resolveu fazer um episódio mais aprofundado. Ainda é um tema muito grande. Quanto mais a gente estudou, mais a gente viu que tem mais coisa pra falar. Sim. Então talvez vocês ainda vejam mais episódios aí sobre família, se vocês pedirem muito aí pra gente. Mas hoje a gente decidiu especificar em algumas coisas que a gente vai falar um pouquinho mais à frente pra vocês. Mas eu já quero adiantar que a gente resolveu pautar o nosso episódio na teoria familiar sistêmica, que é uma outra abordagem dentro da psicologia. E Ana Luísa, você pode explicar pra gente rapidinho o que é essa teoria familiar sistêmica? Oi, gente! Então, a teoria familiar sistêmica, ela foi elaborada para fazer intervenções e ter um olhar assim específico na família, né? No sistema familiar, e fazer intervenções então em terapia de família. Não sei se vocês sabem que isso existe, mas existe. A família toda vai para terapia. E é bem legal, inclusive, porque nesse tipo de terapia o objeto assim de estudo ou de intervenção do psicólogo não é o indivíduo, não é o pai, não é a mãe, não, é a família. E a teoria familiar sistêmica pensa a família como um conjunto de elementos interligados, então elementos seriam esses membros, né? E esses membros eles estão interligados e são interdependentes. E o que isso significa, né? Que realmente que eles estão ligados, assim, que aquilo que acontece com um membro afeta o outro, e que acontece com outro membro afeta o outro, e a gente não pode determinar exatamente onde começa e onde termina alguma coisa. Tem uma noção muito assim de uma circularidade e de que está todo mundo ali se afetando e sendo afetado. E a teoria familiar sistêmica fala também da experiência de cada membro, como eu estava falando, e que afeta o sistema familiar. Então eu acho até bem interessante essa visão que é como se tivessem os membros ali, mas a família não é só a junção desses membros. É como se fosse uma instância à parte. Tem o filho, irmão, pai, mãe, às vezes uma avó que mora junto. E tem o sistema, tem aquele conjunto. E a mudança de uma parte, né, em um desses membros altera todas as partes do sistema, né, da família, de alguma forma. Quando eu e a Ana Luísa estudamos isso na faculdade, eu não sei porquê, eu sempre pensava nisso, a família como o motor de um carro. Não sei se vai fazer sentido pra vocês. Que é como se, assim, o filho fosse uma peça, a mãe fosse outra, e para o motor funcionar, todas as peças precisam estar lá. E elas estão organizadas de uma certa forma. Porque se você tira, por acaso, uma peça, por mais pequenininha que ela seja, o carro para de funcionar. Então, tipo, existe uma ordem para as coisas, existe, tipo, uma forma que as coisas funcionam. Não sei se fez sentido para vocês, mas para mim faz muito sentido. Então, que você está falando, Ana Tereza, tem tudo a ver com a metáfora da máquina complexa que eu vou compartilhar com vocês. E, gente, antes da gente entrar muito assim nesse episódio, eu já vou falar que a gente vai trazer conceitos, assim, muitos conceitos sobre família. Se ficar pesado, vocês avisem pra gente no Instagram, mas a gente tá aqui num papel muito de psicoeducar, assim, e trazer esses conceitos da forma mais palpável possível. E aí, até em relação a essa metáfora da máquina complexa que eu vou falar, e também com o resto do episódio, quando a gente estiver falando desses conceitos, eu vou estar lendo aqui a metáfora agora. Tentem imaginar a família de vocês, tentem sempre imaginar isso na prática, assim, na minha família, como é que isso acontece? Esses exemplos que elas estão dando, esse conceito que elas estão falando, acho que talvez fique mais fácil de entender dessa forma. Então, a metáfora da máquina complexa. Imagine a família como uma máquina complexa, contendo uma série de engrenagens complicadas conectadas, que corresponde aos membros individuais de uma família. Algumas engrenagens dessa máquina são maiores, outras são menores. Algumas parecem servir para funções mais importantes que outras e algumas parecem menos vitais.
Quando muito bem ajustada, a máquina funciona maravilhosamente bem. Cada engrenagem conectada à sua companheira com elegante precisão. A máquina funciona perfeitamente, acompanhando exatamente o serviço que era previsto para ser feito. Periodicamente, as engrenagens precisam de óleo. Em algumas ocasiões, ela deve precisar de outros pequenos ajustes, como resultado do uso a que ela foi destinada. Mas uma quebra de um único dente, mesmo sendo o menor ferimento possível, pode ter um efeito bem maior em todas as engrenagens e a máquina pode perder completamente sua habilidade de funcionar até parar. A máquina permanecerá inoperante até que todos os dentes das engrenagens sejam reparados e depois não irá operar com a mesma eficiência, a menos que a máquina inteira seja reconstruída e recalibrada. A máquina não tem habilidade para compensar um mau funcionamento em alguns dos seus componentes. Gente, essa parte é muito importante. Ela funciona ou não. Este é o engano na metáfora da máquina. Essa parte de que a máquina não tem habilidade para compensar um mau funcionamento em alguns dos seus componentes e que essa máquina funciona ou não é algo que não tem a ver com família. Todo aquele resto a gente pode fazer a comparação, mas na família é diferente, porque segundo a teoria familiar sistêmica, as famílias não interrompem seu funcionamento quando um dos membros se quebra, entre aspas. Ao invés disso, ela continua funcionando, mas de outra forma. E aí, o que permite isso? É um conceito que, para mim, gente, é maravilhoso, é lindo, que é o conceito de homeostase. E a homeostase fala de uma posição, assim, de equilíbrio da família. Que quando acontece alguma mudança na família, acontece alguma alteração para uma nova posição de equilíbrio. Então, a teoria familiar sistêmica fala da família como algo que está sempre buscando o equilíbrio e que tem essa capacidade de se equilibrar de alguma forma. Então, diferente da máquina, não é que quando você tira uma coisa, aquilo pifa, para e não funciona. Pode até funcionar de um jeito menos eficiente, mas continua funcionando porque a família tem essa capacidade dessa homeostase. Então, a família, ela se reorganiza ou se reequilibra de um modo diferente que ela estava organizada anteriormente. Então, a homeostase, no contexto, né, do sistema, de uma família, é um conceito dinâmico, não estático. Então, a família não é, pelo menos não deveria ser estática, assim, rígida e sem se movimentar. As famílias, elas são capazes de mudar em resposta a um desafio à integridade dessa família. E aí, um adendo muito importante de fazer. O equilíbrio, quando a gente fala a família tem um equilíbrio, ele não é sempre positivo no sentido de saudável para a família ou para todos os membros. Quando eu falo de equilíbrio, é em relação a alguma coisa que faz aquela família continuar funcionando da forma como ela está funcionando. Tem a ver com isso, assim, de funcionamento. Mas um exemplo, por exemplo, de equilíbrio. Numa família muito rígida, muito paralisada, tradicional, que ninguém pode ser muito diferente e tal, manter o equilíbrio pode ser, por exemplo, que nenhum dos membros se mova emocionalmente, aí eu digo assim, mude, se transforme em algo diferente. Tem a ver com uma certa, assim, para que aquela família funcione, o equilíbrio daquela família é todo mundo ficar num quadradinho, ninguém sair, ninguém entrar e fica tudo daquele mesmo jeito, com aquele tradicionalismo, assim, rígido, entendeu? E aí um exemplo de homeostase, de equilíbrio da família, a gente pode dar o exemplo da expectativa dos pais sobre os filhos. Então, o equilíbrio numa família, por muito tempo, ele pode ser que alguns dos membros, como os filhos, estejam constantemente tentando atingir as expectativas dos pais. Isso pode ser uma forma de equilíbrio, que aí tá todo mundo funcionando, tá todo mundo meio que bem e tal, mas nem tanto, né? E o natural e o saudável é que em algum momento os filhos se apropriem de si, cresçam, amadureçam e desenvolvam a sua maneira de estar no mundo. É o natural que acontece na vida, né? Ou pelo menos deveria ser. E aí onde que bate na homeostase da família? Isso pode mexer com o equilíbrio da família. Quando os filhos mais novos, adolescentes, e aí se tornando jovens adultos, começam a se descobrir, começam a pensar parecido, mas muitas vezes diferente da família. Isso gera um desequilíbrio. E aí, o que a família pode fazer para voltar para esse equilíbrio, né? Por isso que eu falo que não é necessariamente positivo ou saudável para as pessoas que estão lá. Ou a família vai fazer absolutamente todo o possível para reenquadrar esse filho dentro das expectativas e do ideal desse filho,
Então, não pode ter isso aqui nessa família, não pode ser desse jeito. E aí vai meio que abafando essa pessoa para que ela volte a ser quem não é, para atingir uma expectativa. Isso é uma forma de voltar ao equilíbrio. Aí a gente pode questionar, né? O que isso faz com esse indivíduo especificamente, mas a família está equilibrada. Outra forma de voltar ao equilíbrio ou atingir um novo equilíbrio é a família como um todo, por exemplo, se adaptar a esse novo membro, se adaptar a essa diferença e incluir isso e abrir espaço para isso. E atingir um novo equilíbrio através dessa capacidade de se flexibilizar. Então, isso é só um exemplo, gente. Tem muito além disso, né? A gente não pode ficar aqui o dia todo falando sobre todos esses conceitos, mas é um exemplo que, assim, a família tem essa capacidade de se equilibrar ali da forma que ela fique funcionando, mas a família estar equilibrada não é necessariamente que quando a família está equilibrada, todos os membros estão felizes, satisfeitos e saudáveis, não. É só que ela está ali funcionando da forma dela. E aí, forças internas, assim, da família, como, por exemplo, passagens no ciclo vital, no ciclo de vida da família, a Ana Teresa vai falar um pouco disso daqui a pouco, ou forças externas, como, por exemplo, a doença, a morte, a pandemia. Essas forças, elas estão constantemente meio que desafiando, assim, a família a se adaptar. E o saudável, né, numa família é justamente ela conseguir ter essa flexibilidade, porque tem famílias que são muito intactas, muito rígidas, muito assim, paralisadas, e que essas forças internas e externas causam assim um destrambelhado dessa família, porque ela tá porque não tem uma flexibilidade. E é isso, assim, e uma dessas coisas que pode acabar desafiando esse equilíbrio são as fases do ciclo da família. E, Ana Teresa, o que são essas fases e o que é esse ciclo da família? Então, esse ciclo da família a gente decidiu que seria um pouco a base do nosso episódio, até porque eu acho que dá um panorama bem legal. Eu e a Ana Luísa, a gente estudou na faculdade, a gente fez uma eletiva sobre família, e eu lembro que até hoje eu uso coisas daquela matéria para entender assim a fase que a pessoa tá ou o momento de vida que ela tá dentro do ciclo da família. E para explicar um pouco melhor, né, esse ciclo de vida da família é uma teoria criada nos anos 80. E aí ela cria diferentes fases que começam pelo jovem solteiro. E praticamente assim, o que acontece, né, na fase do jovem solteiro? A pessoa tem que se desenvolver no quesito de responsabilidade emocional e financeira por si mesma. Porque antes a pessoa estava dependendo da família e tudo mais. Quando você se torna jovem, você começa a ser dono do próprio nariz. E para depois você conseguir prosseguir para o próximo ciclo de vida, né? Porque você não fica estagnado. Pelo menos o saudável é que você não fique estagnado nessas fases, nesses ciclos. Mas depois que você fez esse processo emocional que você precisa desenvolver, para você prosseguir para a próxima fase do desenvolvimento, você precisa se diferenciar da sua família de origem. A sua família de origem não é mais aquela pessoa que tem que ficar respondendo por você. Você tem que saber se virar com seus trampos. Você tem que desenvolver relacionamentos íntimos com outros adultos. Então, tipo, pessoas da sua idade, sabe? Vai lá, compartilha um momento que você está vivendo com outras pessoas que têm uma idade semelhante, porque é um momento de vida para você estar com seus semelhantes. Algumas vezes tem até uns momentos, né, que a família reclama, não, porque agora só sai com os amigos. Mas tá tudo bem, porque é esse ciclo de vida que você tá. Você tá no ciclo de vida de sair com os amigos, de ir pra festas, de conhecer gente nova. Então, faz parte desse ciclo. É o saudável, né? É o saudável. Até porque se forem pessoas que ficam muito, muito centradas na família e não focam nessa parte social, isso pode gerar prejuízo para os próximos ciclos, né? Para as próximas fases do ciclo. Exatamente. E além de você estabelecer uma identidade com relação ao trabalho e à independência financeira, porque é nesse momento que você provavelmente já está na faculdade ou já está entrando no mercado de trabalho. E na nossa sociedade é muito importante a gente se definir pelo trabalho. Então, assim, eu sou psicóloga, agora eu sou dona do próprio nariz, eu faço meu dinheiro, eu sou responsável pela minha própria carreira. Eu acho que ser responsabilizado pela própria carreira já é um outro episódio só do podcast, assim, que eu vejo muita diferença entre pessoas que ainda não se responsabilizaram, que, assim, o futuro profissional depende delas, que a independência financeira depende delas. Então, esse é um momento de vida, né, o jovem solteiro, que a gente chama, para você desenvolver independência, assim, praticamente resumindo, eu acho que é bem independência e começar a ser dono do próprio nariz. E uma coisa que é importante de falar é que, por exemplo, a Ana Teresa não mais, mas a gente estava nessa fase do jovem solteiro. Geralmente, essa é a fase
dos 20 e poucos e tal, os famosos jovens adultos. E só que assim, quando a gente fala jovem solteiro, gente, não quer dizer que a pessoa tá solteira necessariamente. A gente fala em relação a um casamento ou uma união estável, algo assim relacionado a um relacionamento mais, não é mais sério, mais maduro mesmo, mais adulto, que envolva outras questões da vida adulta. Por exemplo, eu namoro, mas eu ainda tô nessa fase do jovem solteiro. Primeiro porque eu tô justamente nessa fase de tudo que a Ana Teresa falou, mas eu não moro com meu namorado, a gente não divide uma casa, a gente não divide uma vida nesse sentido. Então, só pra deixar isso claro, assim, quando a gente fala jovem solteiro, não é necessariamente as pessoas que não estão namorando de 20 e poucos anos, enfim, ou sei lá, 30, não sei. Mas é em relação, assim, em que fase de vida você tá. E que você pode estar num namoro muito sério e por muito tempo, mas se você tá há 10 anos e tá morando na casa dos seus pais e você não tem um trabalho e você não, entendeu? É muito relacionado a essa fase de vida que você tá. Isso tem um pouco a ver com a idade também. Essas fases não estabelecem muito uma idade, assim, de tal idade para tal idade, só mais ou menos. Mas a gente vê, por exemplo, até pessoas mais velhas que podem ficar presas. Uma pessoa de, sei lá, 40 anos que pode emocionalmente estar presa nessa fase. Tem muitas coisas pra falar dentro disso, né? Mas só pra deixar claro, por exemplo, eu tô nessa fase. A Ana Teresa tava nessa fase até pouco tempo atrás, mas ela se mudou recentemente, tá morando com o namorado dela, parceiro, né? Agora, sei lá, quase marido, já já. E, bom, depois ela vai falar um pouco mais sobre a fase que ela tá entrando, né? Mas umas considerações que eu acho importante fazer sobre essa fase do jovem solteiro é que, gente, não é uma fase fácil. Na verdade, assim, nenhuma dessas fases, nenhuma transição é fácil. Mas essa é uma fase, assim, complicada, porque é a saída de um apego à infância. E o que é a infância? É um momento onde a gente não se responsabiliza, nem deveria, né? A gente não está responsabilizado pelas nossas escolhas, a gente não está responsabilizado pela nossa vida, pelo nosso cuidado. Então, o outro escolhe pra gente, o outro cuida da gente, o outro... Assim, a nossa vida não tá nas nossas mãos, né? É muito engraçado, porque a gente pode muitas vezes falar, por exemplo, ai não, porque eu não aguento mais morar com meus pais. Ai, eu não aguento mais isso, não aguento mais que meus pais fiquem mandando. Mas é muito interessante, porque a fala pode ser muitas vezes diferente do emocional que a gente está vivenciando, porque não é fácil desapegar essa coisa da infância, assim, não é fácil chegar nesse momento de parar de olhar para trás para os nossos pais, o que nossos pais faziam. E essa é uma fase que geralmente carrega muito medo, porque depois de anos vivendo a partir da referência dos nossos pais, nós somos convidados a ser a nossa própria referência. E, gente, isso não é muito fácil, tá? Pode parecer até paradoxal, porque muitos de nós têm esse discurso de que a gente quer se diferenciar dos nossos pais e da nossa família. Mas se a gente observar com atenção e com consciência, por exemplo, as nossas ações, as coisas que a gente está fazendo, as escolhas que a gente está tendo nas nossas vidas, a gente pode perceber que muitas vezes as nossas ações não estão condizendo com esse nosso discurso de quero ser diferente, quero sair de casa, quero parar de depender financeiramente. Isso, claro, pode ter a ver, a gente está falando de família, né? Pode ter a ver com um movimento da própria família de não permitir que os membros se diferenciem e cada um tenha a sua vida fora da família e para além da família. Sei lá, uma família que precisa dessa dependência dos membros. Mas também tem a ver com esse saudosismo, assim, a uma infância e um momento em que a gente não tinha que lidar com o peso, porque tem um peso, a responsabilidade de ser adulto, de fazer parte da vida, de fazer parte de forma ativa da vida. E a vida cobra que a gente trabalha, a vida cobra que a gente ganhe dinheiro, que a gente se alimente. Então, não é uma fase fácil, porque assim, tem que ter coragem mesmo de respirar fundo. E eu não sei se eu falei isso no último episódio, mas o meu supervisor falou isso uma vez e pra mim foi muito claro. E eu acho que é a melhor imagem que eu tenho desse momento de vida, de parar de andar pra frente na vida de costas. Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente tá meio que andando pra frente, né? Porque os anos estão passando, mas a gente tá de costas, a gente tá olhando pros nossos pais. O que meus pais fazem que eu gosto? O que meus pais fazem que eu não gosto? Eles são nossa referência, eles escolhem pela gente. Esse é o momento crucial da gente virar de frente pra vida, olhar pra frente e se responsabilizar. O que eu quero fazer? O que faz sentido pra mim?
E pode parecer muito legal, tá, gente? É muito bom mesmo, porque traz muita liberdade. Mas liberdade traz responsabilidade também. E é muito natural que tenha um medo dessa responsabilidade, né? Porque antes, se a gente fazia cagada, era responsabilidade dos nossos pais. Eles estavam ali pra defender a gente, pra responder pela gente. Agora, meu amor, é a gente que responde por nós mesmos. E é uma fase que carrega muito medo. Mas é isso, assim, imaginem essa fase como essa imagem. Vocês estavam de costas pra vida de vocês e agora vocês viram pra frente. Agora é com vocês. E agora a gente vai para a próxima fase do ciclo familiar, que é família sem filhos. E o que você precisa, né, para passar dessa fase aí? Você precisa ter um comprometimento com o novo sistema familiar. Ou seja, a partir do momento que você sai com seu parceiro ou com seu parceiro para fora da casa dos seus pais, você precisa começar a se comprometer que você está criando uma família nova. Então, isso quer dizer que se você está morando, por exemplo, com o seu marido ou com a sua esposa, e você tá toda hora indo pedir ajuda pros seus pais, toda hora seus pais têm que pagar suas contas, toda hora seus pais têm que fazer alguma coisa por você, você não tá se comprometendo com o seu novo sistema familiar, porque você ainda tá preso no seu antigo. Sim. E para você conseguir passar desse ciclo e ir para outra fase, você precisa ter uma formação do sistema de matrimônio mesmo, assim, porque a sua família funcionava de uma forma, o casal vai funcionar de outra. Eu digo assim, eu posso até trazer os meus exemplos pessoais, assim. Lá em casa, eu praticamente implorava para as pessoas comprarem legumes. Gente, eu tô dando um exemplo muito tosco, mas isso é muito verdade. Eu implorava, as pessoas não queriam comprar, as pessoas não compravam nada. Era tipo só macarrão, arroz. Ai, gente, a alimentação não era muito saudável. E aí eu chego aqui, tô morando com meu namorado agora, e cara, a gente praticamente come legumes, aí a gente faz uma batata, um arroz e carne, acabou. E vocês veem, tipo, é um exemplo muito, muito tosco, mas mostra um pouco, assim, que é um novo sistema, é uma nova maneira de viver, uma nova maneira de se relacionar com os outros. E uma coisa interessante em relação a esse exemplo, Ana, é que pode parecer pequeno, pode parecer bobo, mas, gente, imagina se eles se mudam e se a Ana Tereza quer só comprar legumes e ela se depara com um namorado ou um parceiro que só quer comprar massa. Pode parecer bobo, mas assim, o que isso vai pedir deles? Que eles conversem e que eles reajustem a necessidade dos dois ali nesse sistema. E se a Ana, por exemplo, quisesse ali os legumes dela e o namorado dela ficasse, não, mas eu só vou comprar massa. Eu sei que é um exemplo, pode parecer muito bobo, mas assim, se isso foi uma coisa que ele aprendeu da família dele, e aí eu tô dando esse exemplo, vocês podem aplicar para coisas até muito mais profundas, muito mais sérias, mas se ele fica, não, eu só vou comprar massa, ele tá rígido, né? Ele não tá se comprometendo ali com aquele novo sistema. E aí a questão seria eles chegarem a um consenso em relação a isso e construírem algo deles. Ah, tá. Então, ao invés da Ana Tereza só comprar os legumes dela e o namorado dela só comprar a massa, que tal comprar o que satisfaz a necessidade dos dois? E, de novo, pode parecer simples, gente, mas não é. Isso é um exemplo e tem muita gente que ainda briga por esses exemplos de comida. Agora, imaginem esse exemplo com coisas muito mais sérias. E isso acontece, e é nesse momento que a Ana Tereza está falando, que é que você tem que se comprometer com esse novo sistema e fazendo essas concessões e construindo algo novo a partir daquelas duas pessoas que estão se encontrando para criar uma família. E outra mudança também, né, que tem que ser feita é o realinhamento dos relacionamentos com a família e com os amigos. Porque eu sempre acreditei, sempre falo para pacientes e amigos que obviamente você pode ter sua vida individualizada, mas mal ou bem você agora tá com outra pessoa que tá ali morando todo dia com você, que você provavelmente vai incluir em muitos mais programas. Até em questão assim, até de almoço de família. Antigamente eu ia pra minha família, ele ia pra dele, a gente nem morava junto, ficava por isso. E aí agora é algo até que a gente tem que pensar sobre. Os dois vão juntos em todos os lugares, os dois não vão juntos. São coisas que não são pensadas quando a gente não mora junto algumas vezes. Então, esses relacionamentos com a família e com os amigos têm que ser pensados. Até porque eu quero convidar minhas amigas aqui para o apartamento que a gente está morando. Ele vai estar aqui também. Ele vai estar incluso ou ele não vai estar incluso? Como é que vai funcionar? Então, a gente precisa realinhar esses relacionamentos que a gente tinha com a nossa família e com os nossos amigos também. Porque essa fase, o foco é do casal, gente. Mal ou bem, vocês estão construindo uma família. Pode parecer bobo, né? Porque a gente associa muito família a casamento, filho e tudo mais, mas já é a construção de uma família. Com certeza, até porque se é um casal que não quer ter filhos, ainda é a construção do casal. Sim. E eu só queria fazer um adendo, né, que a gente tá falando de ciclos.
Então, por exemplo, pensa um pessoal que se casa já estando grávida ou já tendo um filho. Essa teoria, né, do ciclo familiar entende que você está pulando uma fase. A gente entende que vocês vão viver duas fases ao mesmo tempo. E, gente, isso dá uma confusão, porque vocês Uhum. vão ter que dar conta de se estruturar como casal e se estruturar como papel de pais. Então, é interessante que cada fase seja vivida de uma vez só. Algumas vezes não tem como, algumas vezes uma fase vai É. passar por cima da outra. Mas só pra vocês entenderem que a pessoa tá pulando uma fase, a pessoa não tá, tipo, uma fase de cada vez. E que tem. Não gosto dessa coisa, ai, tem mais chance, mas assim, dificulta. Dificulta, isso é um fato. E aí, se tem mais ou menos chance de dar certo, eu não sei. Não me sinto à vontade, assim, confiante de chegar e falar, mas que dificulta, dificulta. E nessa fase tem uma questão muito importante que até os nossos ouvintes falaram, né, de fronteiras, estabelecer fronteiras. Gente, você entra muito, assim, nesse conceito, porque tem muitas coisas a serem faladas e não dá tempo de falar tudo aqui. As fronteiras são basicamente os nossos limites. E aí agora eu vou falar em relação ao outro, né? Fronteira de você estabelecer um limite em relação ao outro. Então, um exemplo de fronteira bem clássico é a porta. A porta é uma fronteira. Quando você fecha uma porta, você está delimitando um espaço. Olha, agora o meu espaço, a minha fronteira é essa. Eu estou aqui dentro e esse é o espaço que eu estou delimitando. Por isso que é muito complicado a gente ver pais que não dão chave para os filhos, pais que os filhos têm chave, mas não podem trancar a porta. E eu conheço casos até, uma amiga minha atende uma menina não, né? Porque ela não é mais tão nova, mas assim, uma jovem adulta, que não tem porta. Gente, eu ia surtar. Exatamente, e ela surta da terapia dela. Então, assim, a porta é um exemplo bem nítido, né, de você imaginar aquilo é uma fronteira, a porta é uma fronteira. E as fronteiras são muito importantes, por quê? Porque delimitam um espaço. A gente tem que saber reconhecer o espaço do outro, a importância do espaço do outro e a importância do nosso espaço. E que isso seja sempre uma coisa conversada. Então, por exemplo, quando a gente fala de fronteira, a gente fala de coisas fluidas, uma fronteira que pode estar mais aberta. Então, por exemplo, eu tô no meio do dia ali com a minha porta aberta, a minha fronteira, entre aspas, está aberta. Eu tô no momento em que eu tô aberta. Quem quiser entrar para falar comigo, para me chamar para fazer alguma coisa, entre, fale comigo. Ali, naquele momento, minha fronteira está aberta. Agora, se meus pais, ou se eu e meu namorado, ou enfim, fechar uma porta, é importante que os pais, por exemplo, possam fechar entre aspas a fronteira, né? Assim, aí eu tô falando questão da porta. Ter a possibilidade de fechar essa porta, de estabelecer ali um limite um pouquinho maior. Gente, ó, agora a gente tá fechando a porta, porque agora a gente tá no nosso espaço de casal. Agora a gente vai ficar junto, agora a gente vai transar, agora a gente vai conversar. Isso tudo é muito importante. Então, essa coisa da delimitação da fronteira tem muito a ver com isso que a Ana Teresa estava falando, de realinhar os relacionamentos com a família. E essa coisa da fronteira pode ser falada tanto assim nessa fase como até na anterior, né? Que é justamente esse momento em que a gente está estabelecendo nossas fronteiras. Isso começa muito na adolescência. Eu diria que fica muito forte, assim, nessa fase jovem adulta e do jovem solteiro que a gente estava falando antes, que é esse momento da gente se conhecer, falar, tá, até onde eu quero ir? Até onde eu deixo o outro ir? E ir estabelecendo essas fronteiras saudáveis, assim, para as pessoas na relação, para que fique claro. E isso é muito importante nessa fase que a Ana Teresa está falando agora, gente, a fase da família sem filhos. E é muito necessário que a gente desenvolva um bom senso de fronteiras nessas fases, de forma que a gente saiba quando que essa fronteira ela deve ser um pouquinho mais rígida. Então, por exemplo, uma menina de 19, 20 anos que não tem uma porta, ou um casal assim, os pais ali, ou um casal de, enfim, namorados, que não podem trancar a porta, que não podem fechar a porta. Gente, o que isso faz com a vida daquele casal, com a vida sexual daquele casal? Então, a gente tem que saber quando que é a nossa fronteira, a gente precisa enrijecer um pouco ela, então, botar de uma forma mais rígida, mais até distante, e quando que a gente tem que ser um pouquinho mais permeável. Ah, não, aqui eu vou abrir. Ah, não, aqui dá pra deixar essa pessoa entrar um pouquinho mais. Mas de uma forma que a fronteira, ela sempre esteja passível de uma flexibilização, seja para ficar mais rígida ou para ficar mais permeável.
E eu uso muito essa frase com amigos e tal, de assim, fulano é casado com a família. Isso eu não tirei do Além, gente, isso eu tirei de uma professora que eu adoro e que fala essa frase e que pra mim é muito, muito interessante. Gente, vocês não têm noção. Isso é até uma brincadeira, uma piada interna nossa, assim, que de vez em quando a pessoa tá tipo, mas meu pai tem que fazer aquilo pra mim. Mas meu pai. Sempre que a pessoa não tá se responsabilizando muito por ela mesma, a gente sempre vira e fala: você tem que se divorciar da sua família. Porque a gente sempre usa Aham. a Ana Luísa como referência. O que é bizarro, né? Porque, como eu falei, essa frase não é minha, mas eu adoro, porque eu peguei e eu uso bastante. Mas porque, gente, realmente faz muito sentido, assim. Dificilmente, sem a consciência do que a gente tá fazendo, de como que a gente tá vivendo no mundo, é muito difícil a gente se diferenciar da nossa família sem uma mínima consciência da gente, assim. Eu falei isso no episódio, né, de o quanto sua família te afeta. De que, a partir de uma consciência do que eu faço igual aos meus pais, por exemplo, eu posso escolher fazer diferente. E não diferente porque eu quero ser oposta, mas diferente porque, às vezes, o que faz sentido pra mim é diferente do que faz sentido pra eles. E essa fase da família sem filhos é crucial em relação a isso de fronteiras e se diferenciar da família, né? Como a Ana Teresa falou, o processo emocional da família, né, no caso do casal nessa fase, é o comprometimento com um novo sistema familiar. Gente, tem uma coisa nova sendo criada. E se as pessoas ainda estão casadas, né, assim, fixas nas suas famílias de origem, dificilmente esse casal e essa nova família vai conseguir seguir, funcionar e se criar ali, ser criada. E se continuar, vai provavelmente ser de uma forma que não funcione muito pro casal, eles podem achar que tá funcionando, mas não tá. Que pode adoecer os membros dessa família, tanto esses membros do casal quanto os possíveis filhos futuramente. E aí que entra essa questão de valores, rituais da família de origem, a forma como você foi criado. É como se nesse momento tudo isso fosse colocado em teste. E sem uma flexibilização e uma diferenciação clara daquele casal de o que é meu, o que faz sentido pra mim, o que eu aprendi na minha família e faz sentido pra mim, o que eu aprendi na minha família e não faz sentido pra mim, o que você aprendeu na sua família e faz sentido pra você. Então, uma construção sem uma flexibilidade, uma diferenciação, provavelmente esse casal vai passar por muito mais dificuldade nessa fase, podendo até ameaçar o próprio casamento. E além disso, é nesse momento que muitas vezes pode entrar em choque essa coisa assim de família de origem versus nova família, né? Não deveria ser uma coisa versus a outra. Mas assim, tem filhos ou filhas que realmente vivem pela família. Resolvem tudo pela família, são o suporte emocional dos pais ou mães ou dos irmãos, de todo mundo, né? São tipo assim, uma peça central de apoio naquela família. E, gente, não é que ninguém vai largar o outro, tipo, tchau, família, até nunca, se virem aí. Não é isso. Assim, a parte do se virem pode até acontecer. Mas a questão é que, realmente, se o foco da pessoa for eternamente a família de origem, meus pais, eu quero ajudar a resolver o problema dos meus pais. Nossa, meus pais estão com um problema no casamento. Cara, tem filho que se mexe no casamento dos pais, gente. E se isso acontece muito, assim, essa pessoa não se desprende, primeiro, aquele filho ou filha vai virar um grande salvador dessa família, ele vai ficar dependente desse papel e a família também vai ficar dependente de que ele desempenhe esse papel, porque se sai, tudo vai destrambelhar. E, assim, quem sou eu pra falar, né? Mas aí a gente leva pra uma terapia de família, porque o ideal é que se destrambelhe, porque tem a ver com aquela coisa que eu tava falando da homeostase, em relação a esse papel, por exemplo. Esse filho ou filha salvador, ele pode ser aquela peça que tá mantendo o equilíbrio da família, porque tá resolvendo tudo ali e tal, porque ninguém tá se virando. Quando essa pessoa sai disso e tudo desestrambelha, casamento, sei lá quem, aí os pais ficam mal porque eram muito dependentes. É muito difícil falar isso, tá, gente? Mas assim, às vezes é isso que vai possibilitar um novo equilíbrio naquela família, de forma que aquela família de origem se vire mesmo, assim, vai atingir o equilíbrio sem necessariamente essa peça central de uma pessoa que tem que estar sempre ali. Porque, gente, isso é receita para dar ruim. Dificilmente um filho ou uma filha vai conseguir se desenvolver e tocar sua própria vida para frente se ficar focando toda a atenção e energia nos problemas da própria família que tem que resolver, cara. Nessa fase que a Ana Teresa tá falando, você tá construindo a tua família, cara. Então, o seu foco, a sua energia é na sua família agora. Tem até a ver com uma coisa de lealdade, eu não vou entrar muito aqui, porque esse é um conceito que eu, pessoalmente, acho complexo, assim, de explicar, mas tem a ver com essa coisa da lealdade da família.
Quando eu falo lealdade, não é que você vai largar a sua família, não é que você vai, assim, não é uma questão de a partir do momento que a sua lealdade é na sua nova família, você vai largar a sua outra família. Mas tem uma questão assim, cara, hoje a minha prioridade é isso. E isso é muito importante nessa fase. Uma coisa que eu e a Ana Luísa a gente diferencia muito é que existe a família de origem, que é a família que você nasceu, e existe a Uhum. família que você vai construir. E isso são famílias diferentes que É, precisam de dedicação e atenção diferentes. E muitas pessoas não fazem essa diferenciação. isso é muito importante. E isso tem a ver com o que eu tava falando de fronteira. Isso que a Ana Teresa falou é um exemplo de fronteira. Então, a fronteira tá delimitada? Aí eu tô perguntando pra vocês que estão ouvindo e talvez estejam nessa fase, até da fase da Ana Teresa. A fronteira de vocês está delimitada? Vocês saberiam reconhecer onde que começa e onde que acaba a sua família de origem, seus pais, talvez seus irmãos, e onde que começa e acaba a sua nova família que você está construindo? Ou tá tudo junto e misturado, tudo faz parte de um mesmo núcleo? Porque esse não é o funcional, assim, geralmente é onde dá problema, quando isso não tá muito diferenciado, tá tudo meio que no mesmo saco. E agora a gente vai para a próxima fase do ciclo, que é a família com crianças, né? Então você já se organizou aí na sua família, agora você vai enfiar uma criança no meio. Tá amarrado. E aí, esse processo, né, emocional que você precisa passar nessa fase é sobre aceitar novos membros na família, no sistema da família. Porque você tá lá funcionando com seu namorado, com sua namorada de um jeito. Aí você vai botar outro ser humano, gente, que vai ter outras necessidades, vai precisar de outro tipo de atenção. E não Uhum, só outro tipo de atenção, mas assim, você e seu marido, você e sua esposa vão ter que também dividir a atenção. Antes era só com seu uhum, marido ou com a sua esposa. Agora tem uma uhum, criança no meio e precisa dividir a atenção também. uhum, Então, ajustar o sistema conjugal para criar espaço para os filhos. Então, assim, tem muitos pais que muitas vezes vivem em famílias sem crianças, no sentido da rotina deles. Eu acordo de manhã, trabalho, 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 tenho filho criança, mas aí volto 8 horas da noite, chego, falo oi pro meu filho e vou dormir. Isso não é um uhum, sistema que está adequado para incluir uma criança. Não está levando uma vida que inclui uma criança e é uma uhum. responsabilidade que, gente, ao bem você decidiu ter, né? Então, assim, até pais que trabalham juntos, né? Eu fico pensando, isso são coisas para Ana Teresa do futuro. Mas isso são coisas que eu tenho que pensar no momento que eu tiver um filho. Eu atualmente atendo no meu consultório até 8 horas da noite. Mas aí o meu filho, por exemplo, vai ter aquele horário de ir para o colégio. E aí, eu vou querer passar tempo com ele? E se eu não passar tempo com ele, quem é que vai passar? Vai ser o meu marido? Vai ser o meu namorado, que é agora, atualmente? Uhum. Quem é? A gente vai ter que pagar uma pessoa para fazer essa função pra gente? A gente vai chamar outro membro da família para fazer? Isso tudo tem que ser acordado. Até pra gente, como a gente falou, você tem que realinhar o sistema de novo. Uhum. Até uma das mudanças, assim, que acontecem nesse estágio, né, Ana? Você falou de chamar uma pessoa. É muito comum que nesse estágio do ciclo tenha uma mudança até interessante em relação ao último. Então, por exemplo, no último que a gente estava falando, cara, aquele casal tá focado no casal, na construção daquela família. E aí tem essa coisa de. É muito comum que no ciclo anterior o casal se distancie um pouquinho, assim, da família de origem, né? Dos próprios pais, que seriam, no caso, os avós dessas crianças. E é muito engraçado, porque nesse ciclo, muitas vezes pode acontecer um movimento oposto, entre aspas, assim, em relação ao anterior. Que muitas vezes os avós são incluídos nesse momento, né? Eles são chamados para ajudar. E, enfim, é muito importante isso, ter esse combinado, assim, incluir papéis e que esses papéis fiquem claros. E uma coisa que você falou interessante em relação a essa fase, de justamente pessoas que têm uma rotina que não cabe ter filhos, é uma coisa muito importante, né? Assim, o debate é muito longo. Outro tema que a gente pode falar um episódio inteiro sobre isso, né? Sobre a decisão de ter filhos. Primeiro que tem pessoas que não decidem. A gente vive num país que ainda não legalizou, por exemplo, o aborto, então muitas vezes não é escolha da pessoa ter filho, né? Ela fica um pouco sem escolha, ou ela tem que, a mulher no caso, né, tem que se pôr em risco para não ter aquele filho. Mas para além disso, né, para não entrar na questão especificamente do aborto, até porque também é outro tema que a gente pode falar um episódio inteiro sobre isso, é na questão até da sociedade, né, que pressiona pessoas e casais a terem filhos, e essa coisa da família tradicional, assim, né, do pai e da mãe, no caso de um casal heterossexual, que é o tradicional, né, que as pessoas falam que deveria ser.
e aí os filhos, e aí tudo perfeito. E a gente vê que muitas vezes, assim, o problema se dá porque muitas vezes nem no início aquela pessoa nem queria ter filho. E claro que, assim, acontece muitos casos, eu conheço inúmeros de pessoas que não queriam ter filhos, engravidaram sem querer, entre aspas, né? Engravidaram sem a intenção de engravidar e não se arrependem e amam seus filhos e cuidam super bem e, assim, tem ali um funcionamento e uma relação ótima com essa questão, né, da gravidez e de ter o filho. Então, não é que também uma pessoa que engravidou sem querer engravidar necessariamente vai dar problema ou não vai ter tempo para o filho. Mas eu acho que é uma questão importante da gente ver, né? Da pertinência ou não do filho naquela família. Aquela pessoa quer ou não quer, ela tá tendo porque é o natural, né? Trazendo um pouco a minha abordagem, a coisa da Gestalt terapia, um dos maiores objetivos na terapia é a gente gerar uma consciência em relação ao que a pessoa quer. Então é meio que a gente ajuda a pessoa a se colocar no volante da vida e a reconhecer, tomar consciência de si e reconhecer: ah, é verdade, eu passei a minha vida inteira achando que eu queria isso, mas na verdade eu nunca tinha parado para realmente pensar e sentir. Eu quero isso mesmo? Isso tem a ver com o processo de filhos, né? Então eu acho que isso tudo tá meio aqui dentro. Essa fase que a Ana Teresa tá falando é a fase que a pessoa já está com criança, mas eu acho que a transição entre a última fase que a gente falou e essa tem a ver com isso que eu tô falando, assim, de sentir até se faz sentido para aquele casal e para aquelas pessoas ali terem filhos. E, gente, de preferência, não conversem sobre filhos só depois que vocês engravidarem. Ou tiverem filhos, assim. Acho que é uma coisa importante de falar antes, né? Mas esse é um tema que a gente pode entrar, o episódio inteiro. E nessa fase, normalmente, né, você não tem muito conflito com seus filhos. É uma fase, assim, sem muito conflito, até porque a criança está aprendendo, a criança ainda está se formando como pessoa, então a criança ainda está absorvendo muito de como o mundo funciona, e quem são as pessoas que são os agentes que ensinam como o mundo funciona são os pais. Então a criança está passando por esse processo. Porém, tem coisas que podem não ficar tão bem resolvidas nessa fase, que vão cobrar o seu preço quando a gente vai passar para a próxima, que é família com adolescentes. Gente, família com adolescentes, o processo, né, que a família tem que passar para ela se adaptar é aumentar a flexibilidade das fronteiras familiares, que a Ana Luísa falou, para incluir a independência dos filhos e ainda lidar com a fragilidade dos avós ou dos pais. Porque nesse momento é meio que eles chamam até de geração sanduíche, que você está começando a deixar os seus filhos mais soltos, muito preocupado com eles, mas mais soltos, mas ao mesmo tempo você também tem que começar a dar conta que os seus pais ou os avós dos seus filhos estão começando a envelhecer, vão ter problemas de saúde e vão precisar de outro tipo de atenção. Só que uma coisa que as pessoas não notam muito nessa fase é: onde fica o casal? Porque você tá tão preocupado em criação de filho, trabalho, cuidar dos pais, que aonde fica o relacionamento nessas horas? Porque é outro fator que você também precisa cuidar. E muitas famílias estão no piloto automático e não param para pensar que o casamento também é um fator que você precisa cuidar no meio disso tudo. E aí, uma mudança, né? As mudanças que são necessárias para você poder prosseguir depois, para ir para a próxima fase do ciclo, você tem que modificar os relacionamentos com seus filhos. E assim, começa pelo primeiro, né? Não sei quem aqui é filho único que tá ouvindo, mas eu, pelo menos, tenho um irmão mais novo. Então, assim, quem foi o saco de pancada para começar fui eu, que é a filha mais velha. Então, você começa a flexibilizar com o primeiro filho, a permitir que o adolescente se movimente, né, para dentro e fora da família. Então, vão ter momentos que ele ainda vai precisar dos pais para fazer algumas coisas, mas vai ter outros momentos que a gente não precisa nada. Assim, ele quer ir na praia com os amigos sem ter um pai levando ele de mão dada, sabe? Sim, e uma coisa importante de falar sobre isso, né? Gente, assim, eu vou sempre falar, façam terapia. Porque a Ana Teresa falou isso, né? Vai ter momentos que o filho ainda vai precisar dos pais. E a gente pode muitas vezes ouvir dos pais uma coisa tipo assim: ah, não, mas quando você precisa, você vem pra mim, né? É isso, gente. É Mas isso é exatamente isso. É para ser isso. E aí a pergunta que fica, né? Vocês estão criando filhos pra serem seus dependentes pra sempre? Ou pra vocês dependerem, né? Porque aí eu vou já jogar essa bomba aí, né? A dependência que você quer do seu filho muitas vezes pode ser uma dependência que você também tem desse filho, né? Então, é exatamente isso, gente. A função do adolescente é explorar o mundo e, quando precisar, voltar para os pais. Aí a gente pode até ver, em relação àquela primeira fase que a Ana Teresa falou do jovem solteiro. A questão daquela fase é, assim, claro que a gente vai... O legal, né? A gente ter nossos pais ali como pessoas ativas na nossa vida e a gente possa ter aquele espaço. Mas, assim...
A questão do adolescente ainda é isso, ainda é, cara, quando o bicho pega, eu venho pros meus pais. Ele ainda não é um ser completo ali por si só, desbravando o mundo, né? Isso é a próxima fase, que é aquela primeira que a gente estava falando. Daquela pessoa que era adolescente e se tornou um jovem solteiro, passar a se responsabilizar por si até quando o bicho pega. Mas nessa fase de adolescente, é isso mesmo. É isso mesmo, essa pergunta, né? De, mas aí quando o bicho pega, você vem, né? Mas aí quando você não quer, você quer fazer as coisas que você quer. É isso, gente. E eu falei, vai pra terapia, pros pais e pra gente, né, Ana? Eu não pretendo ter filhos, mas eu acho que a Ana Tereza pretende, assim, pra gente cuidar da nossa própria carência em relação a isso. Pra não ficar nessa carência de meus filhos têm que ficar suprindo aí essa minha carência de eu fico triste quando eles só vêm pra mim pra resolver problema. Essa é a fase da adolescência. E também é muito importante que essa independência seja dada aos poucos, porque tem muito pai que, tipo, continua tratando o filho que nem criança, continua preso no ciclo anterior, na fase anterior, e aí faz 18 anos, toma que é teu. Vai resolver os seus problemas. Sendo que o certo é ser gradual. É tipo, hoje você vai agora. Eu não vou mais te deixar na escola, pega um ônibus. Hoje eu vou te ensinar a ir no dentista sozinho. Hoje eu vou te ensinar como marcar um negócio. Hoje eu vou te ensinar que você precisa de uma mesada e é assim que você vai lidar com o seu dinheiro. Se você for fazendo de forma gradual, vai ser muito mais fácil para o seu filho, muito menos dolor, assim. Porque, mal ou bem, você tá perdendo um conforto. A criança tá perdendo um conforto. Mas vai ser pro próprio bem dela no futuro. Porque quantos adolescentes aí vocês também não conhecem, né? De chega com 17, 18 anos e são crianças, gente. Tipo, assim, eu vejo, assim, um pessoal que entrou na faculdade comigo que eu fico, tipo, mano, vocês não fizeram essa transição, assim, de vida, ou pelo menos os pais de vocês não te ajudaram a fazer essa transição. E tem até algum outro episódio que, gente, eu não vou lembrar agora qual é. Eu acho que é o das expectativas. Você já criou expectativas hoje, mas eu não tenho certeza, que a gente fala de famílias superprotetoras. E, gente, a questão não é só um, né? Mas a questão da superproteção entra muito aí. Essa é uma fase que a superproteção... Na verdade, geralmente, a superproteção vem desde criança, né? Mas nessa fase intensifica muito. E tudo bem, é natural, assim, gente. Não tô falando isso pra querer botar os pais como vilões, não. Porque eles aprenderam de algum lugar isso, sabe? Isso que é uma coisa que, assim, a família vai transmitindo geração por geração. Mas a coisa da superproteção, ela entra muito forte aí justamente porque é uma fase que aquele filho, que antes estava sendo super protegido ali por aqueles pais, tá indo desbravar o mundo. Só que qual é a questão que a gente falou, né? No episódio que eu não sei qual é, sobre superproteção. Se você superprotege seu filho, que é por um motivo, é justamente pela palavra, né? Para proteger do mundo, da violência, das dores que a vida traz. Tudo bem, você pode estar fazendo talvez um favor, entre aspas, né? Naquele momento de proteger dessas dores e tal. Mas, gente, isso dificulta muito depois. Dificulta muito, assim, quando começa nessa fase, na fase do jovem solteiro, o povo que foi super protegido geralmente tem muita dificuldade, assim, porque ele não aprendeu a ser independente, ele não aprendeu nem um gostinho do que é ser independente. Então, pode ser difícil, assim, mas a superproteção entra muito, geralmente, nessa fase da adolescência, né? Porque é justamente o momento em que esse filho, esse adolescente, tá se movendo para conhecer o mundo e conhecer as coisas e começar a ter um gostinho da independência e começar a aprender sobre isso e criar isso para na fase jovem solteiro, né? Pegar isso com mais força, assim, com mais intensidade, mas começa aí. E aí nós vamos para a próxima fase, que é a família no meio de vida, que é mais ou menos essa fase quando os filhos começam a sair de casa. Então, o processo emocional que se passa nessa fase é aceitar as saídas e entradas no sistema familiar. Porque vocês provavelmente, assim, digo para pais, assim, que devem estar ouvindo, vocês funcionaram com um sistema com os filhos inclusos, por exemplo, durante 20 anos. Pensando em pessoas que saem de casa com 30 anos durante 30 anos de uma forma. E agora vocês vão ter que se reorganizar de novo. Então, isso requer flexibilidade, que a Ana Luísa até falou mais cedo no episódio. E as mudanças para você conseguir prosseguir e passar por essa fase é reorganizar o sistema conjugal como dupla, porque agora não tem mais os filhos. Volta o casal de novo. Desenvolver relacionamentos de adulto para adulto entre os filhos crescidos e os pais, porque você não pode mais tratar o filho que nem criança, tem que tratar o filho como um adulto que ele é. Realinhar os relacionamentos com parentes, por afinidade e netos e lidar com a incapacidade de morte dos pais.
idosos. Essa é uma fase, assim, punk, né, cara? Porque uma coisa que eu queria falar é que essa fase acaba meio que se sobrepondo junto da fase do jovem solteiro que a gente também tava falando. Porque a fase do jovem solteiro, quando a gente fala da perspectiva daquela pessoa que está saindo do sistema dela, que está nesse processo de ficar independente para sair do sistema e para ir para a segunda fase e assim, e aí por aí vai. Então essa fase, quando a Ana Teresa está falando, tentem imaginar, essa é a fase, como se fosse a fase da família de origem, entendeu? Então esse momento de aceitar várias saídas e entradas se sobrepõe com aquela pessoa que era jovem solteira lá atrás, desde o início do episódio que a gente tá falando, nesse momento já é pai e tá tendo que aceitar a fase jovem solteiro dos filhos. Então só pra deixar claro que assim, se a gente imaginar a família desde o começo, começa com uma pessoa na fase em jovem solteiro, criando sua independência no mundo e eventualmente criando sua família, enfim, e aí por aí vai. E aí começa aí, mas essa parte da família no meio da vida, agora aquele jovem solteiro é o pai ou a mãe que tá lidando com a fase jovem solteiro já do seu filho. Então, só para vocês entenderem que quando a gente fala dessas várias saídas e entradas, tem a ver com isso. Aí pensem naquela fase lá do jovem solteiro sobreposta, porque os pais estão lidando com isso e, ao mesmo tempo, o filho ou filha dessa família tá lidando com a fase do ciclo de jovem solteiro. Então, é uma coisa que tá sempre ali se retroalimentando e se sobrepondo. E é muito importante falar que essa fase é muito complicada para os pais, assim, porque tem os filhos que tiveram lá e vão sair de casa e vão começar a formar as próprias famílias e vão começar a focar a atenção e a vida deles para essas novas famílias, porque eles precisam para desenvolvê-las. E acaba que os pais ficam um pouco mais de lado, mas isso não é porque o filho não gosta, mas é porque o filho tá vivendo a vida dele, né? Sim, total. E também tem a fase que os pais dessas famílias já estão, os avós, né, já estão muito mais velhos. Então é também lidar com essa morte. E também começar a entender que um dia vai ser você também lá. Porque seus filhos já estão saindo de casa, daqui a pouco você vai ser avô, o seu pai daqui a pouco vai falecer. Então é uma fase de muita mudança mesmo para os nossos pais, pensando dessa forma. E não é uma fase fácil, porque muita gente se sente sozinha. Tem muita gente que focou tanto na família ao longo da vida, que chega nessa hora, quando os filhos saem de casa, não tem mais o job ser pai, sabe? E aí o que é que você vai fazer? O que é que você desenvolveu ao longo da sua vida para você não exercer essa função de pai 24 horas por dia? Então começa a ter esses questionamentos, assim, porque os filhos, eles são temporários, assim, eles são para a vida inteira, mas a função deles na sua vida, de muita importância, de muito peso, é temporária. E o que é que você construiu até agora? Tem muitos pais que não constroem muitas coisas. Então é uma fase muito difícil, até com essa questão de lidar com a morte, que é outra coisa que a gente pode falar. Eu queria até fazer um episódio só sobre isso, falando sobre finitude, que as pessoas não sabem lidar com isso, gente. Com certeza. E aí nós vamos para a última fase, que é a fase 6, passamos por 6 fases para quem não estava contando, que é a família no estágio tardio, que aí você já entende que é o casal já idoso, a família já idosa. Que um processo emocional que ela tem que entender é aceitar as mudanças de papéis geracionais, porque os pais não vão mais exercer papéis de pais, eles agora vão ser avós e muitas vezes vão precisar ser cuidados porque eles são idosos. Então aceitar que vai ter inversão de papéis em algum momento. E é muito difícil, para muitos idosos é muito difícil, porque você foi independente durante muito tempo, você está independente desde os jovens solteiros. Então agora, no final da vida, que você vai ter que abdicar um pouco dessa independência. Só uma coisa importante de falar, a Ana tá falando dessa coisa de inversão de papéis, eu não sei se em algum momento desse episódio a gente explicou. Quando a gente fala papéis, gente, eu acho que é autoexplicativo, mas mesmo assim acho importante falar. O seu papel na família, então assim, o meu papel hoje na minha família é filha, o papel dos meus pais é pai ou mãe. Mas esse é o papel, assim, teoricamente que deveria ser, mas esses papéis, emocionalmente falando, podem ser confundidos. Então, por exemplo, quando a Ana fala de mudanças de papéis geracionais, então os avós são pais dos filhos deles. Mas em termos de papéis, se a gente parar para pensar emocionalmente, é um momento em que os filhos vão exercer o papel de pai e mãe, entre aspas. De cuidador. Que tem a ver com a coisa... de cuidador, que tem a ver com cuidado, assim. É melhor falar dessa forma, né? De cuidador. Mas quando a gente fala de inversão de papéis, é em relação a isso. Que, teoricamente, o nosso papel enquanto pai e mãe é cuidar dos nossos filhos. O papel dos filhos é ser cuidado pelos pais até o momento do jovem solteiro.
E aí, nesse momento, quando a gente fala de inversões de papéis, é em relação a isso, assim, que aí vai ser um momento em que os avós vão entender que agora eles não têm mais essa possibilidade, essa capacidade de se cuidarem. E aí, os filhos, né, que por tanto tempo só tinham o papel de filhos, o papel de ser cuidado por esses avós, agora vão exercer o papel de cuidar, que, fazendo essa relação, seria tipo um papel de pai e mãe. Mas claro que aquelas pessoas nunca vão deixar de ser pai ou mãe daqueles filhos. E para você passar por essa fase, né, do desenvolvimento, o casal tem que manter o funcionamento e os interesses em si mesmos e no casal. Diante das mudanças físicas, emocionais da idade, abrir espaço para um papel mais central na geração dos filhos, lidar com a perda do cônjuge, porque você não só está lidando com a finitude da sua vida, mas das pessoas que você conheceu ao longo de toda a sua vida também. Então, perda de irmãos, perda de familiares, e se preparar para a própria morte. Então, é também um momento que acaba que a nossa sociedade negligencia muito, a gente deixa muito de lado esses idosos. E é uma hora que você também precisa de muito cuidado, porque é um momento que acaba que você fica mais sozinho, né? Porque, como a gente falou também em outros episódios já, e até nesse, que a gente se define muito pelo nosso trabalho e é uma época de aposentadoria, então você é definido como pela sociedade se você está aposentado? Como é que você se define? Onde é que você se encaixa na sociedade se você não tem um trabalho? Exige muito questionamento disso e é uma fase que os seus familiares idosos vão precisar de atenção tanto quanto em outras fases. Então, fazendo um apelo aqui para quem acha chato cuidar de avô, olhar tipo, ficar junto com o avô. Lembra que eles passaram por todas as fases que você está passando e eles agora estão passando pelas deles também. Com certeza, gente. Por isso que na fase anterior que a gente estava falando, a família no meio da vida já é um momento para aquele casal que agora são os pais, né, e se transformaram em avós e estão indo para o último estágio, né, o estágio tardio. Por isso que é importante, desde a família no meio da vida, esses pais já começarem a resgatar o interesse em si. Assim, se isso nunca foi feito, que pelo menos agora seja. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que, desde que a gente, sei lá, se entende por gente, a gente já tem que começar a procurar as coisas que a gente gosta. O que torna você, além do seu trabalho. O trabalho, claro, é muito importante, mas assim, quais são os seus interesses? O que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? O que você gosta de fazer quando você não está trabalhando? Eu acho que isso é essencial, também é tema para todo um episódio, mas para quem nunca tinha desenvolvido esse interesse em si mesmo, no meio da vida é importante que desenvolva, porque nessa fase do estágio tardio, eu não passei por isso ainda, né? Não tô nem perto, mas acredito que é isso que segura, sabe? São os hobbies, é você fazer o que você gosta, é você viver um dia após o outro a partir do que você desenvolveu de interesse de si mesmo. E os relacionamentos que você nutriu também. Com certeza. E, gente, esse é o episódio. É um tema que eu adoro falar, eu sou apaixonada, assim. Até tiveram algumas perguntas de vocês que a gente não conseguiu responder, porque, gente, agora a gente estabeleceu 1 hora de gravação de episódio. Mas fica aqui a chamada para vocês, assim. Se ficou alguma dúvida, com certeza tiveram perguntas que a gente não respondeu, né? Que vocês já tinham feito. Mas se vocês gostarem desse tema, se vocês estiverem doidos pra gente responder aquelas perguntas que vocês fizeram, e se vocês tiverem mais perguntas até sobre esse episódio que a gente fez agora, falem com a gente no Instagram, mandem pra gente, que se a gente receber muitas perguntas, a gente com certeza faz um episódio só respondendo perguntas sobre família. E aí, assim, com o foco mais nas perguntas de vocês. Então, se vocês quiserem, manda lá, chama a nossa atenção no Instagram, falem, pelo amor de Deus, falem mais sobre família, responde minha pergunta. E a gente faz um episódio só sobre isso. Então é isso, pessoal. Vai lá, comenta no nosso Instagram, que é o @podcast Psicologia Sincera. A gente tá sempre comunicando com vocês pelos stories, tem sempre as atualizações dos episódios. Então não quer perder nada que a gente tá postando, então segue lá. E se você também quiser saber o que eu e a Ana Luísa estamos fazendo nesse meio tempo, nos nossos consultórios, você pode me seguir no @psi.anacavalcante e Ana Luísa no... Vocês podem me seguir no @psicóloga Ana Luísa Braz. Luísa e Braz com Z. E, gente, é isso. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio e nos vemos na próxima.